Beleza, 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 estou chegando. Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, sejam bem-vindos. É um prazer encontrá-lo, ainda que eu aqui e você aí. Mas o importante é que via tela nós estamos com os nossos sonhos conectados. Você quer passar e eu quero que você passe. Eu sou o professor Claudinho, professor de História e o professor mais bonito da Univir, todo mundo já sabe disso. E a gente segue as nossas aulas para que você possa, ao final do ano, ter o seu nome escrito na relação dos aprovados. Em nome de Jesus, diga amém. Amém, amém, igreja. Como diz o professor Schneider, amém, igreja. Pois bem, em nossa última aula de História Geral, nós começamos estudando as civilizações ocidentais, ou Antiguidade Ocidental. Eu disse ontem que quando pensamos na Antiguidade Ocidental, pensamos em duas importantes civilizações. Você está lembrado qual é elas? Sim ou não? Egito e Mesopotâmia? Foi isso que eu vi? Não. As duas mais importantes civilizações ocidentais, e estamos a falar de Grécia e Roma. E primeiro, a Grécia. A civilização grega é, portanto, mais antiga do que a romana. E depois a romana dominou a grega, vimos isso ontem. E eu disse que a história da Grécia está dividida em 5 fases ou 5 períodos. Você está lembrado disso? Diga sim. Nós falamos do período pré-homérico, período homérico, período arcaico, período clássico e finalmente o período helenístico. Ainda que alguns historiadores não considerem como um período helenístico como uma nova fase. Para alguns poderia fazer parte do período clássico, mas a regra é essa. Contudo, e eu digo isso porque eu tenho uma questão de prova que mostrarei para você no próximo encontro, certamente, que traz uma questão de prova que considera apenas 4 períodos da história grega: o período pré-homérico, o período homérico, o período arcaico e o período clássico. Então, se cair numa prova, você tem que ter essa noção de não querer ser exigente demais, não é? Se não tem alternativa com o período helenístico, considere os 4 anteriores. Veremos isso no outro momento. Falei na aula passada do período pré-homérico. Lembram daquela grande civilização creto-micênica, ou da civilização cretense e a civilização minoica. E aí dissemos que tivemos a chegada dos dórios, possibilitando ou expulsando os que ali já estavam. E aí criamos a chamada primeira diáspora grega, ou dispersão, falei isso ontem. A chegada dos dórios e a primeira diáspora grega, em que os aqueus tiveram que fugir dali, marca a saída do período denominado de pré-homérico e o ingresso do período homérico na história grega. Não é tão comum que questões sobre o período pré-homérico, ainda que caiam, mas não é uma coisa assim tão exigente nos vestibulares atuais, mas falamos isso ontem. E aí vamos passando, pessoal, para o período homérico. Isso aqui seria o Homero. Claro que a gente sabe que o período homérico é chamado assim, porque o que conhecemos da história grega desse período é basicamente o que foi descrito pelo grande poeta Homero em suas 2 principais obras, a Ilíada e a Odisseia. Há quem ainda hoje tem uma certa dúvida se de fato esses poemas foram escritos por Homero ou se Homero de fato existiu. De qualquer modo, e aí depois isso foi transmitido para a história romana, não é? Na obra Eneida de Virgílio. Então depois fomos levando isso para as próximas gerações
inclusive fazendo filmes, cinemas aí referente às histórias contadas por Homero na sua obra Ilíada e a Odisseia, inclusive da Guerra de Troia, e você provavelmente já assistiu o filme A Guerra de Troia, não é? Pois bem, o período homérico, como eu lhe disse, faz com que, ou é denominado assim, por essas obras. Nós tocamos um pouco nesse tema ontem, e eu trouxe aqui um pequeno resumo sobre essas duas obras importantes. A célebre Guerra de Troia, que teria ocorrido em torno de 1250, que século é esse, 1250 a.C.? No primeiro dia de aula, eu disse assim, olha, a gente não precisa decorar datas na história, mas eu preciso ter uma noção dos séculos, pelo menos. Porque eu serei capaz de eliminar algumas alternativas com base nos séculos. Então, se eu estou falando do período homérico, que foi descrito basicamente nas obras do poeta, por volta de 1250 a.C., que século é esse 1250? Se é 1250 depois de Cristo, é o século, que século? E se é 1250 antes de Cristo, que século é esse? O século é o mesmo, só sendo um antes e outro depois de Cristo. A minha equipe técnica está aqui dizendo que essa é uma pergunta muito fácil, que quem errar merece levar uma pedrada. Porque eu lhe ensinei que é só você somar 12 mais 1, que é igual a 13, portanto, século 13. A célebre Guerra de Troia, que teria ocorrido, portanto, em torno do século 13 a.C., foi transmitida oralmente de geração a geração durante séculos, até ser eternizada em versos no século 9 ou 8 a.C., nas monumentais Ilíadas de Ilon e Odisseia de Odisseu. Nome grego de Ulisses. Seu personagem central. Os 1560, aliás, os 15.693 versos da Ilíada, aos quais são adicionados os cerca de 12.000 versos da Odisseia, são atribuídos ao poeta grego Homero. E é exatamente por isso que nós chamamos de período homérico. Tudo bem? É antiga a polêmica em relação à autoria dos poemas, já lhe falei. Há quem afirme que somente a Ilíada foi escrita por Homero, e discute-se até mesmo a existência dele ou não. Grande parte da mitologia grega que nós conhecemos, ela vem ou é trazida nas obras atribuídas a Homero, que, repito, existe alguma dúvida se de fato ele existiu ou não. Hoje os especialistas classificam essas obras de homéricas, sem alusão direta a um personagem histórico, mas a uma época e uma memória grega antiga. E aí eu trago mais o último resumo sobre eles. Seja como for, os poemas homéricos inspiram artistas ainda na antiguidade, que deram sequência à narrativa ou ampliaram os detalhes episódicos ou episódios tratados brevemente a Ilíada e a Odisseia. Assim foi o episódio do cavalo de Troia. Já ouviram falar no cavalo de Troia? Já ouviram falar no presente grego? Quando alguém lhe diz assim, foi um presente de grego, você interpreta que foi um bom presente ou um presente que você não gostaria de ter ganhado? Quando alguém diz um presente de grego, é um presente fake, é um presente falso, tudo bem? Presente grego é um presente falso, está associado ao cavalo de Troia. Assim foi o episódio do cavalo de Troia, mencionado em poucas linhas na Odisseia, mas que ganhou destaque em autores posteriores, como Vigílio, poeta romano do século I a.C. Sua obra Eneida narra as aventuras do herói troiano Enéas, a partir da queda de Troia. É Vigílio quem narra
astúcia sugerida por Ulisses de construir o cavalo de madeira, graças ao qual os gregos finalmente conseguiram penetrar a cidade inimiga depois de 10 anos de cerco. Essa história é belíssima, não é? Os gregos não conseguiam, em hipótese alguma, invadir a cidade de Troia, e aí surge uma bela ideia. A cidade era toda fortificada, toda murada, e o filme, A Guerra de Troia, mostra muito bem isso, não é? A cidade cheia de muros altos, e os gregos que sitiavam a cidade, mas não conseguiam adentrá-la. E aí surge uma ideia: fazerem cavalos de madeiras enormes e colocarem soldados gregos dentro dos cavalos e deixá-los próximos ao portão da cidade. E aí, quando os troianos acordaram pela manhã, viram aquele monte de cavalos, não é? De madeiras enormes, próximo às suas muralhas e aos seus portões. E os gregos não conseguiam adentrar a cidade exatamente por aquelas muralhas. Aí, os troianos pensaram que era um presente. E aí pegaram esses cavalos, com esses carros, e empurraram para dentro da cidade. E agora a cidade estava tomada pelos soldados gregos. Olha que coisa linda isso, não é? Por isso, presente de grego. E assim conseguiram derrotar os troianos. Essa é a história da Guerra de Troia. E aí, no período homérico, uma das coisas que mais cai em prova, essa é a abordagem sobre a formação dos genos. Lembrem-se que no período pré-homérico, nós tivemos a civilização creto-micênica com uma economia essencialmente comercial, e o comércio marítimo, falamos disso no nosso último encontro, aliás, um governo com grande domínio sobre o mar, que nós chamamos de talassocracia. Está lembrado disso? Respondemos isso na aula passada. Então, na economia, ou a economia da Grécia, no período pré-homérico, foi uma economia comercial e, notadamente, um comércio marítimo, um verdadeiro império do mar. Com a primeira diáspora grega, ou seja, com a chegada dos dórios e a necessidade dos gregos fugirem, principalmente das invasões, começamos a formar grandes núcleos familiares que viviam de uma economia essencialmente rural, denominados de genos. Olha lá, os refugiados da primeira diáspora grega fundaram pequenas unidades suficientes ou autossuficientes, baseadas no coletivismo. Pessoal, isso aqui cai em prova que é uma beleza, tudo bem? No período homérico, a sociedade grega caracterizou-se por uma economia essencialmente rural, agrícola e coletiva, onde não havia desigualdade social. Todos produziam e a distribuição era feita para todos. Esses núcleos familiares, em grande regra, esses núcleos familiares produziam tudo aquilo que precisavam, por isso chamamos de autossuficientes, baseadas no coletivismo, os genos ou comunidades gentílicas. Se cair numa prova, o que foi que eu, ok? Se cair numa prova a respeito das comunidades gentílicas, estamos a falar da formação dos genos no chamado período homérico. É uma sociedade coletivista, patriarcal. O que significa isso, professor? Eram comunidades formadas, está aqui, pessoal? Eram comunidades formadas por famílias extensas, sob a autoridade do patriarca. Daí porque chamamos de uma sociedade patriarcal. Isso aqui é muito importante, porque mais tarde nós teremos um grande aumento populacional. A comida que se tem
ou a produção dessas comunidades gentílicas já não será mais suficiente para alimentar todo mundo, e o patriarca irá dar prioridade a quem? Aos que estão mais próximos, consanguinamente falando dele, ou os que estão mais distantes? Aos que estão mais próximos, não é? Obviamente que quando a comida começou a se tornar escassa, o patriarca, o chefe da família, ele começou a priorizar os seus filhos, talvez os netos, não é? Aqueles mais distantes foram ficando sem nada, e sem nada, tiveram que deixar as terras da Grécia e formar colônias fora dela. É o que vamos chamar de a segunda diáspora grega, e seria o fim do período homérico para o início do período arcaico. E aí, os filhos desse pater, os filhos desse chefe dos guenos, irão fazer parte de uma classe social que iremos chamar mais tarde de eupátridas. E os eupátridas eram os bem-nascidos. Olha como a história é linda, não é? Os bem-nascidos. Hoje é mais ou menos assim ainda, não é? Os bem-nascidos quer dizer aqueles que nasceram próximo ao chefe do clã, ao chefe do gueno, ao chefe da comunidade. Os bem-nascidos se tornaram membros da elite ateniense. Os outros foram sendo expulsos dessas terras sem direito a qualquer cidadania grega. Pois bem, eram comunidades formadas por famílias extensas sob a autoridade do patriarca, que mais tarde iríamos chamar esse patriarca de Basileu. Basileu era aquele que comandava, portanto, as comunidades, as polis futuras. A terra era coletiva. Gente, isso aqui é importante, porque nós já estudamos a Antiguidade Oriental. Lá na Antiguidade Oriental, você está lembrado que nós falamos do modo de produção asiático. Está lembrado? Do Egito e da Mesopotâmia. Lá nós dissemos que as terras não eram coletivas, as terras pertenciam ao Estado. A produção é que era coletiva, e o Estado controlava essa produção e essa colheita. Na época de seca, o Estado dava assistência a esse povo. Grécia e Roma, nós não vamos encontrar modo de produção asiático. Quando passamos a ter uma organização produtiva, teremos o chamado modo de produção escravista. Aqui no período pré-homérico, ainda não temos a escravidão, tudo bem? A escravidão em Grécia e em Roma se caracterizaram principalmente pela escravidão por dívida ou prisioneiros de guerras. No período homérico, ainda não se fala em mão de obra escrava, pois o trabalho é coletivo, produzes para todos, e assim controlado pelo pater família. Esse pater família, ou patriarca, ele era chefe político, era o chefe religioso, é quem tomava todas as decisões nos guenos. Mais tarde eu irei falar isso sobre o tema, mas era mais ou menos o seguinte: o indivíduo era só um indivíduo, claro, só que a união de diversos indivíduos, formando um núcleo comum, formava os guenos. Então, a união de diversos indivíduos, ligados pelo mesmo sangue, controlados pelo pater, pelo patriarca, pelo pai, pelo mais velho, formavam os guenos. Então, os guenos eram formados pela união de diversos indivíduos com os mesmos laços sanguíneos. A terra era coletiva, e todos produziam os alimentos e os artigos necessários à sobrevivência do grupo, sem preocupação de produzir excedentes. A produção de excedentes faz parte de uma sociedade que detém a propriedade privada como característica. Não era o caso, não é?
o surgimento da propriedade privada, vai marcar a dissolução desses genos. Agora eu tenho menos alimentos, e se eu tenho menos alimentos, esses alimentos são meus, e se eles são meus, pertencem à minha propriedade privada, e você que não tem nada, te vira, sai, mano. E aí, muitos desses gregos foram para a região da Sicília, a região da Itália, formando uma grande Grécia, que ficou conhecida como a Magna Grécia. Tudo bem? Veremos isso em seguida. Portanto, a terra coletiva, todos produziam os alimentos e os artigos necessários à sobrevivência do grupo, sem preocupação de produção excedente. Isso aqui cai muito em prova. A respeito do período homérico, assinale a alternativa correta. A sociedade estava organizada em genos ou comunidades gentílicas, com a produção coletiva e autossuficiente. Está certo ou errado? Se você disser que está errado, merece levar uma pedrada, não é? No período homérico, a sociedade grega se caracterizava pela formação dos genos, das comunidades gentílicas, dos clãs, controlados por um pater, o pater família, o patriarcal, numa produção coletiva e autossuficiente. Você não precisa se tornar professor de história para responder uma prova de história, de vestibular. Você precisa ter conhecimento equivalente a um aluno do ensino médio, não é? Feito isso, está pronto para fazer a prova. Aliás, irá haver uma mudança no Enem, não é? A partir de 2021, você não irá mais fazer uma prova do Enem dos 3 anos ao mesmo tempo, primeiro, segundo, terceiro ano. A prova será seriada. Então, você vai fazer a prova em 2021 do primeiro ano, do segundo em 2022, equivalente ao conteúdo do segundo ano, e em 2023, equivalente ao conteúdo do terceiro ano. E aí, no final de 2023, o INEP irá pegar toda a sua pontuação dos 3 anos, e aí, ver se você conquistou a pontuação suficiente para ter seu nome escrito na relação dos aprovados, e será assim, diga amém. No período homérico, não utilizavam moedas e geralmente trocavam produtos para obter metais e sal. Estamos a falar do período homérico ainda. E eu lhe disse que como essa sociedade grega, ou esses clãs, esses genos, produziam para o próprio consumo, eram autossuficientes, controlados por um pater, pelo chefe político, religioso, aqueles que estavam mais distantes, na escassez de alimentos, aqueles que estavam mais distantes do pater, foram sendo desprezados. Imagine que eu sou um pater família, o chefe do geno, tudo bem? E nessa comunidade, todos produzem e todos têm direito à mesma colheita, e nós somos unidos por laços de sangue, perfeito, até então. Enquanto temos pouca gente, o alimento é suficiente para todos. O problema é que com o tempo, a população foi aumentando. A população aumentou, mas a produção não. Então começa a faltar alimentos. Eu, pater, você acha que eu vou dar prioridade ao meu, sei lá, o meu parente lá da 4ª ou 5ª geração? Ou eu vou dar prioridade aos meus filhos, aos meus netos, aos meus sobrinhos? É exatamente isso que acontece. Percebe? Com o aumento populacional e o não acompanhamento da produção, o pater família começa a dar prioridade aos que estão mais próximos dele nos laços de sangue. Com esse novo espalhamento aí, dos gregos, ocasionado pelo crescimento dos genos, houve a segunda diáspora. E eu falei já para você que diáspora significa
dispersão. Muitos gregos procuraram a região fora da península e começaram a colonizar grande parte da região conhecida como Ásia Menor, no sul da Itália, ilhas do Mar Egeu e do próprio Mediterrâneo. A soma desses territórios compôs o que se chamava de Magna Grécia, e eu trago um mapa que representa um pouco disso, não é? Olha lá, pessoal, o excedente populacional, temos aqui, é isso que cai em prova, você não precisa ficar fantasiando, não. É isso que cai em prova. A respeito, vem um texto, em regra, que é para confundir a cabeça do aluno, não é? E aí eles trazem um trecho da obra Ilíada, Odisseia, ou não, e aí depois faz a pergunta, conforme os seus conhecimentos adquiridos pelo professor Claudinho, da Univir, marque a opção que corresponde a uma das características do período homérico. Pronto, é isso. O período homérico se caracterizou pela formação dos guenos, dos clãs, das comunidades gentílicas, núcleos familiares, unidos pelos laços de sangue, controlados pelo pater família. É isso. E como é que esses guenos irão se dissolver depois? Com o aumento da população e o não acompanhamento da produção para alimentar todos. O excedente populacional das cidades gregas marcou a segunda diáspora e permitiu a disseminação da cultura grega por outras partes do mar Mediterrâneo. É isso, ó. Aqui está a Península Balcânica, aonde encontra-se a civilização grega, ainda hoje continua no mesmo local, obviamente, não é? E com o crescimento desses guenos, parte daqueles desvalidos, aqueles que estavam mais distante do pater, foram obrigados a saírem em busca de alimentos, de novas terras, dando origem ao que nós chamamos, naquele período, de Magna Grécia. Tudo bem? Portanto, a segunda diáspora grega, ela marca o início da colonização grega por grande parte do mar Mediterrâneo, tornando isso uma grande Grécia, porque fomos levando a cultura grega a esses povos. E nós já dissemos a vocês, em aula passada, que a Grécia não se sentia uma nação, não é? Como se sente hoje, ou nós brasileiros como nos sentimos hoje. Não era uma grande nação. Nós vamos ter a Grécia dividida em unidades políticas autônomas, chamadas de polis, ou cidades-estados, tudo bem? Mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar continuidade sobre o período homérico no nosso próximo encontro. Falamos um pouco no início sobre as características desse novo período, mas a gente segue apenas no próximo encontro, continuando o período grego. Porque o que é bom dura pouco, mas o suficiente para se tornar inesquecível, como diz o filósofo Piton. Continue seus estudos e tenha a sua aprovação escrita na relação dos vitoriosos, em nome de Jesus. Eu estou indo, será vapt-vupt, e o salário, ó,